Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar: não sabeis, ele é filho meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer.
Estamos aqui mais uma vez, nesse domingo pela manhã. Apesar de eu não estar gravando domingo pela manhã, porque não dá para gravar em cima da hora. Pode dar algum problema, então eu já estou fazendo as gravações antes, mas eu acredito que os irmãos vão estar de manhã meditando no estudo da palavra para a sua vida espiritual. Não é simplesmente você pegar o celular e olhar, não pegar a Bíblia. Tem que pegar a Bíblia, tem que estar junto, acompanhando o pastor, olhando estudos, versículos. Eu não estou aí na casa dos irmãos, mas o Senhor está. Ele observa o interesse da igreja pela sua palavra. Amém, irmãos? Tem alguém faltando aí? Tem alguém que não veio aí? Está todo mundo aí? Ondina, Carlinhos, Valnize, falar o nome Everaldo, Esté, Letícia, Zezé, irmã Elane, irmã Solange, irmão Lourdes. Espero que todo mundo ainda estão ouvindo os ensinos e as pregações da igreja local. Amém? Esse é o propósito. O pastor está se preocupando com isso. Amém? Em levar a palavra de Deus para a vida dos irmãos. Eu gostaria de agradecer ao Bené e a Delma pelo louvor maravilhoso, domingo à noite. Esse domingo que vem à noite, logo mais à noite, vocês também podem dar uma palhinha aí, num louvor ao Senhor. Fica bem assim, parecendo que a gente está na igreja, lá no templo. Quero parabenizar os aniversariantes. Não sei se alguém está fazendo aniversário, mas se tem alguém, o pastor deseja um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita felicidade. Eu não tenho a lista dos aniversariantes do mês, mas se tem alguém aí, fala, pastor, eu. Amém? Já estou com as roupas do batismo, só estou esperando assim que começar a liberar isso aí, a gente marcar o batismo. Vou pedir a Delma se ela pode dar uma aula, continuar as aulas. Ainda estava faltando algumas aulas online, não tem problema, para Rafinha, para Letícia e para Esté. Marcar um dia, uma sexta-feira, para que elas possam estudar, para que elas possam fazer perguntas, para que elas possam saber o que elas estão fazendo, o que é batismo. Amém? A campanha do sabonete, irmãos. Até segunda-feira, se esforce, vamos participar também, vamos ajudar ao nosso próximo, fazer o bem ao nosso próximo. Pastor, não estou sabendo. Eu falei para os irmãos para deixar com o diácono Carlinhos lá na loja dele. Eu falei 10 sabonetes, mas quem não puder dar 10, dá 5. Quem não puder dar 5, dá 3. Mas se você pode dar 10, dá 10. Você pode dar 5, dá 5. O importante é que você contribua. Pastor, eu só posso dar 1. Então dá 1. Mas é importante que você não fique de fora. Vamos abençoar. Eu vou ver uma igreja que tá abençoando aí, levando cesta básica. A gente cooperar aí também, enviar a nossa contribuição para o povo do Rio de Janeiro. Muita gente desempregada, muita gente na luta. Amém? Faz parte da igreja. Então vamos estudar, vamos dar uma meditada na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 13. Semana passada nós falamos. Amém? Então deu um negocinho aqui, mas a gente voltou aqui. Faz parte do trabalho. Então nós falamos semana passada que Israel pensou que simplesmente o rei ia ter vitória, que ia ter conquista, Os irmãos lembram disso? E só que não era assim. A vitória deles dependia de como eles iam obedecer à voz de Deus. Como o rei também iria obedecer à voz de Deus através do profeta Samuel. Tinha princípios para eles obedecerem. Então, aqui no capítulo 13, versículo 1, fica com a tua Bíblia aberta. A gente vai estudar um pouquinho desse capítulo 13. Vamos estudar o capítulo 13 todo hoje, um pouquinho do capítulo 14. Mas eu quero ler só um versículo. Mas deixa a tua Bíblia aberta aí, irmãos. Ele diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano
de seu reinado sobre o povo. Amém? Vamos orar. Senhor, vem abençoar a nossa vida, abençoa meus irmãos, edifica-nos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa o teu povo, abençoa cada membro do corpo de Cristo ali da igreja local, o seu Israel espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Os santos do Senhor digam: baixa, hein, Beto? Tá dormindo? Acorda. Alguns anos se passaram. Essa expressão de dias, horas, naquela época não é como no dia de hoje. Como eles mediam o tempo, como eles marcavam a hora, números. Tem muitos números aí que os números antigamente, mas isso não é o mais importante. Mas isso não fere a palavra de Deus, não mexe em nada. Mas o texto aqui diz que um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do reinado dele sobre o povo. Um tempo se passa e Saul convoca o povo para a guerra. Não tinha como ele evitar a guerra. Os filisteus sempre provocavam, sempre queriam fazer guerra contra Israel. E Saul convoca 2.000 homens. Você pode ver no capítulo 13, versículo 2. Ele convoca Saul 2.000 homens para a guerra. Ele escolhe os homens para ir para a guerra com ele. E qual foi o estupim dessa guerra? Por que aconteceu essa guerra? Você vê aí no versículo 3, que fala a causa dessa guerra. Jonathan, o filho de Davi, que é a primeira vez citado aqui, vai aparecendo personagem assim, na primeira vez que se cita o nome do filho do rei Saul. E ele havia derrotado uma guarnição. O que é uma guarnição? A guarnição não era muitos soldados, mas era um grupo de filisteus que ficava lá no monte, num lugar lá para proteger aquele lugar, para defender aquele lugar. Eles ficavam acampados lá em Gibeá. Então, Jonathan vai e peleja contra essa guarnição e derrota essa guarnição. E com isso, o que aconteceu? Os filisteus, eles ficaram irritados com aquela atitude, ficaram brabo, com aquela atitude, com aquela situação. Então eles vão para a guerra. Você vê aí no versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Era muitos soldados. Então os filisteus convocam o exército dele para ir para a guerra contra o Israel. Israel ele não tinha espada para a guerra. Eles não tinham armas de guerra. Poderia ter um arco flecha ali, uma flecha, tipo aquele negócio de lançar, arpão, mas eles não tinham armas bélicas para a guerra, coisa que os filisteus tinham carros, tinham escudo, tinha várias armas, espada para pelejar. Então, naquela época, os filisteus é que tinham a máquina para amolar, as espadas, instrumento de arado, machado. O texto aqui fala isso. Se os irmãos for ler, certamente os irmãos vão ler, os irmãos vão ver o que o pastor está falando. Esses filisteus, eles tinham as ferramentas de amolar, coisa que Israel não tinha. Eles não deixavam. E por isso Israel não tinha, Israel não tinha arma, como os filisteus tinham. E nós voltamos ao nosso texto de base, por causa disso, por eles não terem
tanto armamento. Quando os filisteus vão para a peleja contra Israel, os soldados de Israel ficaram com medo. Esconderam em cisternas, esconderam em buracos, fugiram para além do Jordão. Que eles ficaram com medo. Nós não temos arma, como é que a gente vai lutar com tanta gente? Saul tinha ficado apenas com 600 homens. De 2.000, ele ficou com 600. Quer dizer, 1.400 correu. Você ia correr, Beto? Você ia correr, Everaldo? Carlinhos, Zezé, pastor. O que o rei Saul teria que fazer? O que Saul deveria fazer? Saul deveria fazer aquilo que a gente vê lá no capítulo 10, versículo 8. Porque Saul viu aquela situação, o que aconteceu? Saul ficou com medo. Saul ficou pressionado pela situação. Vendo os homens tudo correr, ele como rei. Mas ele tinha recebido uma ordem de Samuel lá no capítulo 10, versículo 8, de esperar Samuel. Que Samuel iria chegar para o sacrifício. Porque era normal, quando o exército de Israel ia para a guerra, eles sacrificavam antes, eles se preparavam antes. Samuel ia dar instrução, Samuel ia ensinar, a mostrar a eles como que eles deveriam vencer a essa guerra. Eles teriam que obedecer à voz profética. E Saul teria que esperar em Gilgal 7 dias para o sacrifício. Então ele vendo aquela situação, o que Saul faz? Aos 46 do segundo tempo, ele via que nem sinal de Samuel, Saul não esperou o tempo determinado por Samuel. Saul, ele oferece o sacrifício. Com essa atitude, o que acontece? Saul joga fora a oportunidade de confirmação do seu reino. Ali seria confirmado o seu reino, iria passar para os seus filhos o reinado dele. No capítulo 13, versículo 14, vê se não é. Já agora não subsistirá o teu reino. Quem é que falou isso para ele? Samuel. Porque você ofereceu sacrifício, fez essa tolice, fez essa loucura. Saul acreditava que poderia dispensar tanto as orientações, as instruções do profeta, como também rejeitar o profeta. Ele queria agir independente do profeta. Sou rei. Ou seja, Saul rejeita também o Senhor. Porque rejeitar a voz profética é rejeitar a Deus. Quem rejeita, quem fala da parte da palavra de Deus, não está rejeitando o pastor, o diácono, está rejeitando a palavra de Deus. Está rejeitando as orientações de Deus. E Saul estava fazendo isso. Quer dizer, Saul aqui ele revela o seu coração em querer controlar o profeta Samuel. Ele já não queria mais se submeter, a gente vê isso, às orientações do profeta. Ele queria controlar o profeta, e com o profeta ninguém controla. Ou seja, Saul pensava em controlar o Iavé também, porque se ele controla o profeta, ele acha também que vai controlar Deus, que ele vai fazer o que ele quer, que ele vai fazer o que ele acha. Quer dizer, por um ato de tolice, Saul demonstra não querer ser controlado por Deus. Ele não queria as orientações de Deus. Ele não queria saber o que Deus queria para a vida dele. Ele queria, o cara não chegou, está em cima da hora. Atrasou 1 minuto. O pastor não vem.
Tá, então vamos fazer a gente mesmo. Ah, a gente faz a ceia, faz o... Vamos fazer aqui o culto sem direção aqui da autoridade máxima, que seria Samuel. Samuel fala com Saul que aquela atitude que ele fez iria custar muito caro a ele. Você pegar o capítulo 13, versículo 13 e 14, ele chega a usar a expressão, né, neciamente. O que isso é nécio? Valnice, o que é uma pessoa nécia? O que é uma pessoa nécia, Carlinhos? Irmão Dino, o que é uma... Loucamente. A atitude de Saul foi uma atitude de um louco. Você é louco em ter feito o que você fez. Não o sacrifício, mas tomar uma atitude sem a direção de Deus. Não esperar a instrução de Deus. Samuel ia chegar para instruir ele. Samuel ia chegar para falar com ele o que teria que fazer. Um agir sem pensar nas consequências. Eu acredito, só se tu for muito anjo. Quem já não agiu sem pensar nas consequências? Como que a gente sofre, como que a gente erra em agir sem olhar para as consequências, sem pensar. Como eu sempre falo para os irmãos, meu pai sempre falava, pensa até 10. Quantas pessoas agem por impulso? Perdem casamento, perde emprego, perde saúde, perde muitas coisas por um ato em si. Quem de nós já não agiu por um impulso carnal? Por aquilo que a nossa carne quer, não a vontade de Deus, mas por aquilo que a nossa carne quer fazer e pronto, acabou. Quem já não sofreu? Custou muito caro a atitude de Saul. Foi uma atitude que desagradou a Deus. E custou caro. Deus disse através de Samuel que havia buscado um novo rei. Vê aí no capítulo 13, versículo 14, na parte A. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Quem era esse novo rei? Quem seria esse novo rei? Irmã Teresa, quem seria esse novo rei? Todos nós sabemos. Davi. Davi seria o novo rei. Mas Davi seria perfeito, sim ou não? Hein, Ana Lúcia? Davi seria perfeito? Né? Davi não seria perfeito, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos um pouquinho, lá na frente no capítulo 16, é porque Davi nessa hora aqui devia estar lá no campo cuidando de ovelha. Certamente ele estava lá cuidando das ovelhas, daqui a pouco ele entra na história, e nós vamos ver lá no capítulo 16, mas Davi não seria, né? Davi não era um homem perfeito, mas Davi, a diferença de Davi para Saul qual era? Que Deus fala. Davi seria um homem que iria ouvir, iria não só ouvir, mas também obedecer a voz profética. Nós vamos ver lá na frente, depois nós vamos se lembrar disso aqui, quantas vezes a gente vai ver Davi falando, Senhor, vou para a guerra, Senhor, faço isso, Senhor, devo ir. A gente vai ver totalmente uma diferença entre ele e Saul. Qual era essa diferença? Obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é pior, né? É melhor do que a desobediência. Ou seja,
Davi seria um homem obediente a Deus. O que Deus procura são homens obedientes a eles. São mulheres, que as varoas digam amém, são obedientes a eles. Né, irmã Lourdes? Davi iria consultar primeiro a Deus antes de entrar na guerra. Que princípio maravilhoso, né? Antes de tomar atitudes, eu vou orar. Antes de eu fazer isso, eu vou orar e vou buscar na palavra, vou buscar, né, a orientação de Deus para orientar meus filhos, para o meu casamento, para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual, né, para o meu relacionamento com alguém. Eu vou buscar a orientação de Deus. No capítulo 13, a gente olhando aqui, se a gente olhar esse capítulo 13, a gente vai pensar assim, Israel vai ser derrotado pelo filisteu. Saul, os homens abandonaram ele ofereceu sacrifício, os homens foram para a caverna. Todo mundo sumiu. Que Deus, irmão da igreja, todo mundo sumiu. Tem gente que não vai voltar nunca mais. Se a gente pensar, se a gente parar um pouquinho aqui, aí a gente entra no capítulo 14, a história muda. Mas a história muda com quem? Com quem a história muda? Começa a mudar. Começa a mudar, não muda. Aqui um pouquinho a história. No capítulo 14, aparece lá no versículo 6, a primeira vez, no capítulo 6, acho que é aqui a primeira vez, ou a primeira vez aqui no capítulo 14, versículo 6, o filho de Saul, Jonathan, ele aparece aqui a primeira vez. Aparece mais um personagem na nossa história, filho do rei Saul. Então, humanamente, parecia que no capítulo 13 que estava tudo perdido, Saul oferece o holocausto, ele não é mais rei, mas a gente vê aqui os inimigos vão, né, os inimigos aparecem, muitos homens de Israel fogem, mas aparecem alguém aqui que com uma atitude, com duas atitudes fundamentais, que o filho de Saul aparece tomando essas atitudes. A primeira vez, o filho do rei Saul se mostra um homem ousado, corajoso, né? Valente, sem medo. Não como aqueles que fugiram. E o homem que estava com ele também era... Eu gosto de gente assim. Vamos pra guerra, vamos lá! Jonathan era assim. Ele não temia os filisteus. Ele parte pra guerra. Sem medo de morrer. Porque você vai pra guerra, você não sabe se você vai voltar ou não. Guerra é guerra. Guerra você mata ou você morre. Ele parte pra guerra. O outro acontecimento da história mostra que a vitória de Israel também foi uma vontade divina. Não só a coragem de Jonathan. Aí a gente começa a ver os mínimos detalhes, né, seu Elias? A gente começa a observar os mínimos detalhes, a qual a Bíblia mostra. Bom, Saul não conseguiu, ali Deus... repreende ele, né, parece que está tudo derrotado, mas aí que a gente vê o filho dele aparecendo com coragem, com vontade de ir para a guerra, com os homens que estavam com ele dispostos a ir para a guerra. Só que a gente vê no versículo 15, na parte B do capítulo 14, diz o que? Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Mas por quê? O que aconteceu?
no versículo 6 ainda. Qual foi a visão do filho de Saul diferente da dele? Os irmãos observaram alguma coisa ali? Como que Jonathan enxergava os filisteus? Minoria, porque se a gente confia no Senhor, assim como Jonathan confiou, dois homens de Israel era capaz de matar 20 soldados dos filisteus. Deixa eu beber uma água aqui. Amém? Água não é benta não, irmão. Então, os homens que estavam com ele cada homem valia por 10. 2 valia por 20. Mas o segredo, o caminho da vitória foi a visão que Jonathan tinha, que Saul não tinha. O que diz aí o versículo 6, na parte B do capítulo 14? Como que ele enxergava a guarnição? Ele chama aqueles homens de quê? Incircuncisos. Olha a visão dele. Ele joga aquela situação para o Senhor. Que ele mostra que ele não confiava nele. Ele mostra que ele dependia do Senhor para aquela vitória. Coisa que o pai dele não fazia. Porque se você for lá para Gênesis capítulo 17, você vai ver que Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, você vai ver que nessa aliança eles teriam que fazer o quê? A circuncisão. É a primeira vez que aparece a circuncisão. Era um sinal no prepúcio de todo macho, todo homem. Então ele teria ali fazer um sinal, e aquele sinal era de alguém que significava aquilo? Aliança com Deus. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 17. Eu quero ler com os irmãos por quê? Porque os irmãos vão entender qual foi a visão de Jonathan. Diz assim, eu quero ler o versículo, só o último versículo, depois você lê aí do 9 ao 14. Deus entrando em aliança com Abraão. E aí o versículo 14 diz assim, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esse será eliminado do seu povo. Quebrou a minha aliança. Não tem aliança com Deus. Então o que Jonathan faz? Esperto não. Inteligente não. Sábio. O que ele faz? Eu vou lembrar que Deus falou, aliança com o Senhor falou. Se Deus honrar a aliança dele, ele vai jogar fora esses filisteus. Nós vamos vencer isso aí. Um homem da gente vai valer por 20 deles. Né? Um homem valer. Então Jonas lembra que aqueles incircuncisos não faziam parte da aliança com Deus. Quem não era incircunciso, quem não era circuncidado, não fazia parte da aliança com Deus. É estranho. Será eliminado todo homem circuncidado. Porque Deus cuida da gente. Eu peço a Deus que nenhum dos irmãos pegue essa enfermidade. Se pegar também, que Deus dê saúde, força. Porque Deus te ama, Deus te chamou. Você foi salvo pelo sangue da cruz. Você é marcado, na sua vida tem as marcas de Cristo. Satanás sabe disso, os nossos inimigos sabem disso. Por isso nós somos perseguidos, odiados. Muitos não gostam da gente, os filisteus. Mas nós somos propriedade, fomos comprados com o sangue de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Que amém baixo, hein? Nós fomos comprados pelo sangue da cruz, pertencemos ao Senhor. Somos nação santa, povo eleito, propriedade
exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, Deus diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tua vida está na mão de Deus, irmãos. Nossa vida está na mão do Senhor. Onde nós fizemos a aliança com o Senhor? Lá no Calvário. Jesus marcou a nossa vida. Nós não somos alguém esquecido aqui na face da terra. Nós temos alguém que zela por nós. Nós temos um pastor que cuida da nossa alma. Nós temos alguém que cuida da nossa vida. E nós temos alguém que nos orienta. Nós temos alguém que nos dá direção. Esse alguém é a palavra de Deus. Esse alguém é o Senhor na sua palavra. A sua voz profética. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele há de fazer em nossa vida. O mais Ele fará em nossa vida. Confiar, entregar, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, significa você lançar a sua vida, não te pertence mais. Você não é dono mais da sua vida pertence a Deus. Você foi comprado. Você pertence ao Yahvé. Jesus te comprou para o Pai. Jesus te levou ao Pai. Então, as nossas orientações, os nossos princípios vêm pela palavra do Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre de todo mal. Que Deus dê uma semana maravilhosa para os irmãos. Logo mais estaremos de volta. Vamos manter o nosso contato. Vamos manter a nossa direção pela palavra. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos. Tenho orado pelos irmãos. Ontem eu acordei de quinta para sexta. Essa madrugada eu acordei e me senti estranho. E comecei a orar pelos irmãos. Não sei que hora que era, 2 e pouca da manhã. Comecei a orar pelos irmãos, tenho orado pelos irmãos, a gente intercedeu um pelos outros. Nós temos alguém cuidando da gente, nós temos alguém zelando a gente. Nós temos alguém que nos orienta. Nós não somos um povo desorientado, nós não somos um povo sem orientação. Nós ainda temos hoje nos dias a orientação profética que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a família dos irmãos ricamente. Um abraço. Um beijo a todos. O amor de Cristo possa estar em cada coração. Muita saudade de todos os irmãos. Se eu falar o nome de um aqui, os outros vão ficar aborrecidos comigo. Então todos, sintam-se todos abraçados, amados em Cristo Jesus. Tenha um domingo maravilhoso. Almoce junto, aproveite esses momentos para louvar e engrandecer ao Senhor. Ore pelo nosso país, ora pela nossa nação. É a melhor coisa que a gente pode fazer. A oração tem um valor tremendo. Que Deus possa abençoar os irmãos. Domingo que vem vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo. Que Deus abençoe os irmãos. Não esqueça do sabonete, hein? Amém? Eu acredito que os irmãos têm sabonete em casa. Que Deus abençoe os irmãos. Lava a mão, hein? Passa álcool gel. Amém? Um abraço a todos forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. E os santos do Senhor digam baixo. Os santos do Senhor digam amém.